do nosso serviço, todas as motivações que residem em nós quanto à responsabilidade do nosso serviço, da nossa vida espiritual. Devemos ter a compreensão, meus amados, o quanto isso é importante. Este ensino não é um ensino que nos traz tristeza, pelo contrário, é um ensino que nos traz gozo, nos traz alegria, especialmente se nós amamos a volta do Senhor. O que a palavra nos ensina é que neste tribunal, cada um de nós, cada um, responderá pelos seus atos, responderá pelos talentos, pelas funções espirituais as quais Deus colocou sobre os nossos ombros. Nosso caráter, toda a motivação com que nós temos servido ao Senhor, com que nós temos agido em relação à nossa devoção espiritual, estará diante de Cristo nesse dia. Por isso essa doutrina é tão importante. Amados em Cristo, nós precisamos saber que o assunto do reino é um dos assuntos fundamentais da doutrina cristã. Posso dizer, de maneira bem superficial, que o assunto do reino envolve 3 esferas: a presente, a futura e a eterna. Eu não vou poder discorrer sobre este assunto, mas eu quero colocar algumas passagens que elas vão acentuar ou pontuar para nós sobre essas 3 esferas do reino. A primeira é a esfera presente, é a esfera que nós estamos vivendo. Desde a vinda do nosso Senhor até a volta do nosso Senhor Jesus, nós podemos denominá-la como a esfera presente. É a esfera que eu e você está vivendo agora dentro da nossa geração. Nosso Senhor colocou um texto, fez uma citação linda sobre essa esfera, lá em Lucas capítulo 11, versículo 20. Ele diz assim: se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós podemos aqui tomar apenas esse texto, como eu disse, não vou fazer uma exposição sobre este tema, apenas citações. E aqui nesse texto, nós vemos que o reino de Deus, ele inicia na vinda do nosso Senhor Jesus. Essa frase, reino de Deus, reino dos céus, elas precisam ser entendidas com a seguinte didática: o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus é uma parte do reino de Deus. O reino dos céus e o reino de Deus, na verdade, é o mesmo reino. Porém, em termos de tempo, o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus, ele inicia com a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, como eu disse, é um assunto extenso, é um assunto profundo, um assunto que requer de nós uma exposição com muitos e muitos textos. Porém, aqui eu estou fazendo apenas uma citação rápida. Então, esta é a primeira fase. Essa fase tem a ver com a autoridade de Deus sobre a sua igreja, na sua igreja, por meio da sua igreja. Tem a ver com o governo de Deus em nós. Tem a ver com a transformação do nosso caráter de uma maneira mundana, terrena, para um caráter espiritual e eterno. Um caráter espiritual eterno significa um caráter que ele é transformado para a eternidade, que ele tem a ver com responsabilidades eternas, a maneira como Deus está tratando conosco, ganhando o nosso coração. Aí vem a segunda esfera. Nessa segunda esfera, o tempo da manifestação do reino se dará após a vinda do nosso Senhor Jesus. E nesta fase, durará 1000 anos. Será o tempo em que Cristo vai estabelecer o seu reino na terra, depois do seu tribunal. Então nós temos a vinda de Cristo, aí nós temos o tribunal de Cristo, aí nós temos o início dessa dispensação, que é a dispensação do reino, que é a segunda esfera. E nós podemos aqui ver alguns textos. Apocalipse capítulo 20, e o versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Para alguns estudiosos, essa frase, primeira ressurreição, é aquele que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. E também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, quando diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
E nós, os vivos, seremos transformados. E juntos nós encontraremos com eles nas nuvens, para irmos ao encontro do nosso Senhor. Então, aqui está uma nova dispensação. Aqui nessa dispensação, que é conhecida como milênio, ou era do reino, nesse tempo, os santos que forem aprovados receberão autoridade sobre as nações.